Graça e paz, aqui é o pastor Ney Belas. Hoje eu tive a oportunidade de levar uma mensagem ali na reunião de oração do Desperta Débora, no Ministério Fé para Todos em Guaba Grande. E por questões técnicas a mensagem acabou não sendo transmitida, não foi gravada. E a minha esposa, que é a coordenadora, é a Ana Paula Belas, ela me pediu para deixar pelo menos uma reflexão para vocês, um pouco do que nós tivemos a oportunidade de compartilhar, nessa manhã de sexta-feira, durante a reunião. Para nós, então, tirarmos algum proveito, eu vou pedir para você me acompanhar no livro de Atos, capítulo 16. Eu vou ler os primeiros versículos e vamos contextualizar um pouquinho, que vai falar assim, chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Só até aí, basicamente, nós conversamos um pouco sobre Timóteo, filho de Eunice, neto de Lóide, duas mulheres que, pelo que o texto vai dizer aqui, pagaram um alto preço, uma vez que o texto vai dizer que era judia, que Eunice era judia, mas que o pai, que nem é citado o nome, ele era de procedência grega. E isso basicamente quer dizer o seguinte: a Eunice, a mãe de Timóteo, ela certamente foi desprezada pelos seus familiares, uma vez que não se admitia esse tipo de prática. E como nós vemos, a companhia da mãe dela, ou ela era viúva, e assim acompanhou a filha na decisão dela, ou acabou escolhendo também acompanhar a filha nessa decisão. Que, ao que tudo indica, não foi algo fácil, uma vez que não temos noção da procedência, onde anda esse pai. Ele pode já ter, no momento dessa carta, ele sendo citado, ele pode já ser falecido, ou por alguma questão, até mesmo a questão da fé de Eunice e de sua mãe, Lóide, pode ser que eles tenham se apartado. O que dá a entender é que Listra foi o local da conversão de Eunice e Lóide, e muito provavelmente ali o Timóteo deve ter nascido também, e foi educado, foi criado já no temor das Escrituras, no temor do Senhor e com conhecimento do que era realmente ser um cristão. De fato, que ao Paulo retornar por aquelas terras, porque aqui a gente está falando da segunda viagem missionária de Paulo, ele se encontra com esse jovem, na época provavelmente, a Bíblia não é muito clara, mas algo em torno dos seus 20 anos, e se admira com o testemunho dele, com a pessoa, o crente verdadeiro que ele era, e decide levá-lo consigo em sua comissão missionária. Nessa época, o que tudo indica, era ele, Silas, também chamado de Silvano, e o Timóteo e provavelmente também Lucas. E eles vão seguir viagem, e isso é só o começo de uma parceria que dá muito certo, pois você poderia dizer que Timóteo vem a se tornar o braço direito de Paulo. Em vários momentos ele vai citar, chegando ao ponto na carta a Filipos, mais à frente, a carta aos Filipenses, onde Paulo se coloca como um igual ali, realmente, na figura, junto à figura de Timóteo, e você percebe todo o testemunho disso. Falando dentro do Desperta Débora, mãe de joelho, filhos de pé, Timóteo é o sonho de toda mãe, Embora a história narre
a partir dos seus 20 anos, né? Nós não sabemos como foi, vamos dizer assim, a adolescência, a infância de Timóteo, mas o fato é que percebe-se que elas o educaram no temor do Senhor e ele abraçou a fé no Senhor Jesus de corpo e alma. Quando eu digo corpo e alma, porque relatos históricos e até da tradição vai dizer que ele, ao final da sua vida, ele é considerado até um mártir, pois morre apedrejado. Interessante também, você vai encontrar nos relatos, sempre que é mencionado Timóteo, você não vai ter propriamente um discurso de Timóteo, você não vai ter uma fala de Timóteo, mas você tem o entendimento que o testemunho de Timóteo era digno e fiel. E o que eu quero abordar aqui é que nós estamos falando de mulheres que tiveram, né, eu falo da mãe e da avó, né, que tiveram grande participação na educação de Timóteo, conduzindo na fé, conduzindo ao caminho correto, e uma vez que isso ocorre, né, elas têm a oportunidade de testemunhar, né, o fruto desse trabalho, dessa empreitada que muito provavelmente custou muita oração, muito aos pés do Senhor, porque é assim que se faz realmente a obra de Deus, aos pés do Senhor. É de joelhos que se conquista, é de joelhos que se avança, porque o Senhor é quem luta por nós, o Senhor é quem vai à frente, Ele nos capacita, Ele nos conduz, porque é Ele que o poder dele que se aprimora na nossa fraqueza. Somos pequenos, somos fracos, mas nele tudo podemos. O fato é que eu quero chamar a atenção aqui, é que são mulheres que não tiveram uma vida fácil, certamente. Eu, de manhã até mencionava que naquela época você não tinha um emprego para elas, né? Você nota que elas estavam, né, em um ambiente difícil. Vide que quando Paulo pregou a primeira vez em Listra, né, ele chega a ser apedrejado ao ponto de ser dado como morto pelas pessoas que o apedrejavam, né? Então não era um lugar muito fácil para cristão, mas era um lugar de verdadeiros convertidos, e ali realmente elas pagaram preço, educaram uma criança e tiveram a oportunidade de ver o fruto, né, do seu trabalho, realmente ao ele ser levado como discípulo, mas também como uma espécie de filho. Paulo acaba se tornando uma figura paterna para Timóteo, ao ponto de dizer que ele é filho na fé. Apesar de não ter sido ele quem o evangelizou, mas como ele o discipulou, né, aprimorou os talentos já de Timóteo, você vê realmente o orgulho que foi para aquelas cristãs, aquelas mulheres verdadeiramente tementes ao Senhor, servas do Altíssimo, né, verem o filho delas ser conduzido, né, na boa obra. E esse é o propósito, esse é o sonho, esse é o desejo, essa é a fé das Déboras que se reúnem regularmente, os seus 15 minutos de oração diário, o seu propósito pelos filhos biológicos, pelos filhos espirituais, onde a busca, né, ela é constante, é perseverante, e conforme diz a fé, é a certeza das coisas que se esperam, mas que ainda não se veem, mas todas estão ali aos pés do Senhor, certas da vitória, porque a vitória vem para aquele que crê no Senhor. Então, eu queria chamar a atenção, como parte já e conclusão dessa reflexão que nós estamos tendo aqui, quando Paulo escreve uma carta a Timóteo, a primeira carta de Paulo aos Timóteo, no capítulo 4, ao final, ali no versículo 16, ele vai dizer assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo quanto aos teus ouvintes. E aqui eu, tirando um pouco do contexto, mas levando para as Déboras, para as servas do Senhor, mulheres de fé, mulheres perseverantes, né? Que cada uma de vocês recebam essas palavras do mesmo modo que Timóteo recebeu do apóstolo Paulo, com zelo, com carinho, com cuidado, entendendo. Quando ele diz,
tenham cuidado de ti mesmo, porque o próprio Senhor Jesus disse que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. E eu falo isso porque mães, né, elas tendem a se dar excessivamente, elas tendem realmente a se destruírem em prol dos seus propósitos, dos seus filhos principalmente. Mas que hoje você receba, mãe, uma atenção de Deus, porque Deus quer que você se cuide, quer que você se trate, se preocupe com você, para que desta forma, e no zelo da palavra, guardando a doutrina, guardando a palavra, o temor no Senhor, perseverando em oração, perseverando em fé, né? Que você tenha palavras, tenha realmente um testemunho digno e fiel, porque agindo desta forma, você será salvo e os seus ouvintes também serão salvos. Os seus alvos de oração serão salvos. Persevere dessa forma, se cuidando, zelando por ti, né? Mas perseverando sempre na palavra do Senhor e crendo, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Essa é uma breve reflexão, uma pegadinha, né? Um pouquinho do que nós falamos de manhã, né? E convido você que é aqui da cidade de Guaba Grande, né, a estar reunido ali sempre de 8 às 9 da manhã, toda sexta-feira, com as Déboras, mães de joelho, filhos de pé. Fiquem na paz, que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês.